Felipe, aqui do canal Teveraté, e essa é a segunda parte do vídeo gravado durante a visita dos agricultores de Armazém, aqui no município de Pedras Grandes, e que foi filmada através do nosso novo cinegrafista, o Sebastião. E nesse vídeo a gente continua nosso bate-papo, falando um pouco sobre os custos da parreira, sobre o quebra-vento e um pouco sobre a qualidade e o manejo do solo. Uma parreira dessa daqui hoje, olha, para botar com tudo no primeiro ano, acho que vai dar uns 40 mil reais, 1 hectare. Com irrigação, com muda, com arame, com posteamento, tudo, 40 mil. Mas temos que lembrar assim, ó, se eu conseguisse produzir 40 toneladas a 1,50, já deu para pagar tudo e sobrou. A gente está falando aqui que o pessoal está conseguindo colher 60 toneladas, 70, e esse ano que passou chegou na média ali de R$2 o quilo. Então, e a gente está falando de 40 mil no primeiro ano, e temos que lembrar que o arame, os palanques, a irrigação vão ficar para outros anos. Então o custo no segundo ano, no terceiro é muito menor. Mas não existe nenhuma lavoura de fruta que no primeiro ano se pague todo o custo e te devolva algum dinheiro já. Isso não existe. O maracujá, ele para mim é fantástico. Leva vários anos para começar a retornar o dinheiro. O quebra-vento ele é importante para a cultura, né? A gente usa o cameirão, não é o ideal, 100% ideal, mas ele é muito bom porque ele é rápido, de crescimento rápido, então fica com 4 metros de altura e no instantinho fecha. Mas o ideal mesmo era plantar um eucalipto, plantar alguma vegetação em volta mais alta até, mais enriquecida, com mais diversidade para poder atrair uma mangava, atrair outros insetos, predador. Né? Então o quebra-vento ele é um fator importante. E eu acho que esse também é um fator importante no município de Pedras Grandes, porque além dos quebra-vento que a galera planta, eu tenho um quebra-vento natural, que é esse relevo mais acidentado. Tem aquela cadeia de montanha ali, tem aqueles eucaliptos lá em cima. É claro que em um ponto ou outro dá uma encanada no vento, às vezes isso engana, mas esse relevo acidentado ajuda. Outro fator que ajuda é que aqui está o rivelino. Aqui tem um irmão, ali tem um cunhado, mas tu não vê a lavoura dos vizinhos. Se vocês forem lá para o sul do estado, vocês vão ver uma lavoura do lado da outra. Se tiver um relaxado no meio, é igual tocar fogo na roça de cana, que vai para todo mundo. Aqui, se um relaxar, não passa para o vizinho. Um ponto primeiro, a análise de solo antes de começar a plantar. Não adianta querer plantar e depois fazer análise de solo. Faz análise antes. Essa análise eu acho que assim, é um investimento pesado e eu sou muito chatinho na hora de definir que tipo de calcário usar. Tem hora que a gente recomenda 2 tipos de calcário, porque é importante entrar no equilíbrio entre cálcio, magnésio e potássio. Tem que ter a proporção exata dos nutrientes. Não adianta eu botar só, dizer que precisa de 5 toneladas de calcário e bota calcário dolomítico e deu. Não, tem que ver como é que está a relação cálcio-magnésio e equilibrar bem isso. Porque a fruta é exigente, ela dá um bom retorno, mas ela precisa desse cuidado. Então normalmente as nossas terras a gente sempre trabalhou, na própria agronomia, no curso, a gente é muito acostumado a usar só o calcário dolomítico, a gente não dá muita bola para o calcário calcítico. Então todo mundo aqui está com excesso de magnésio, a relação cálcio-magnésio está baixa, então a maioria entrou com calcário calcítico. Agora que a gente começou a trabalhar com calcário calcítico, é que às vezes começa a pedir um pouco de magnésio de novo, e aí estão entrando com calcário dolomítico. E às vezes ainda eu preciso de entrar com gesso. O gesso eu entro também para levar cálcio sem mexer no pH, e às vezes é preciso. Então assim, não tem receita de bolo, tem que fazer análise e ver conforme a análise o que a gente vai botar. Mas o maracujá, ele para produzir essa quantidade que a gente está produzindo aqui, ele vai muito adubo e o adubo ele acidifica o solo. Então, ano após ano, todo ano precisa de calcário, essa coisa aqui. Todo ano ele pede calcário, pode fazer análise no ano que vem que pede calcário. Então a análise ela é anual. Aí com relação ao que eu estava falando do solo, é porque aqui o rivelino ele trabalha com aquele microtrator, porque ele tem 4 hectares praticamente de maracujá. Ele não daria conta de fazer isso se fosse na mão, a não ser que ele contratasse muita gente. Então o solo ele não é assim macio como está aqui agora, ele teve que passar um gancho aqui para afrouxar esse solo. Só que tu afrouxa um solo com gancho, daqui a 9 meses ele vai estar mais duro do que estava agora. Se a gente conseguir, der tempo ainda hoje, eu quero ir numa outra propriedade que trabalha só na mão, e eles não passaram gancho nenhum, vocês vão chegar lá e vão ver que o solo está tão macio quanto aqui que foi passado um gancho.
A cobertura verde ela é muito importante, tanto para manter esse solo afrouxado aqui, para poder, porque as raízes dessas plantas estão crescendo, ocupando espaço aqui debaixo da terra, e elas têm um ciclo, elas se acabam e o espaço que elas ocupavam vai ficar vazio. Então é como se ela estivesse fazendo um efeito sanfona, né? Ela empurra a terra e depois ela desaparece e fica aquele espaço vazio. Ela está fazendo o serviço do arado aqui para nós. E além disso, essa florzinha, que é uma nativa aqui, vai estar atraindo um predador, uma leguminosa que aqui ele não tem, mas poderia estar fixando nitrogênio. O pulgão, ele quando entra numa lavoura, se ele passar por uma gramínea, principalmente gramínea, ele acaba limpando o trato digestivo dele e não leva a doença para a planta. Então, assim, ter essa biodiversidade de plantas aqui dentro ela é importante. O manejo normalmente é feito usando, eles dessecam apenas na linha de cultivo, aqui, né? E na entrelinha aqui não é dessecado nunca, só roçado. Mas dá para manter sem roçar, sem fazer nada disso, praticamente até chegar no arame. Enquanto não tiver necessidade prática de ter que roçar, não precisa, porque nesse momento agora até como quebra-vento isso aqui serve. Ô Felipe, no caso, estão plantando aqui na mesma local que foi plantado ano passado? Sim. Como é que remexeram esse solo aqui? Parece que aqui foi bem mexido, parece que foi lavrado. Foi passado um gancho ali, né? Bem pertinho, né? Passou atravessado. Mas aí tu vai ver, vamos entender que isso não é o ideal, tá? Certo. E essa é a minha crítica. Agora, como é que vamos resolver esse problema de mão de obra, de ter que mecanizar e da qualidade do solo? Não é ideal passar gancho nos dois sentidos, não é? Isso aí a gente tá errado aqui. E se tu... A rotação no próprio adubo verde, né? Agora sim, ó. 1 hectare de terra, uma família dá conta com folga e dá uma renda suficiente para uma família viver bem. Então eu acho que se a pessoa não crescer muito, ela consegue num hectare tocar mais manual, sem prejudicar tanto o solo e viver muito bem. Mas se a gente for nas outras aqui, que é uma família trabalhando, é 1 hectare e meio por família e dá conta de trabalhar sem precisar de mecanizar tanto e não tem tanto problema do solo. Eles têm maracujá e do maracujá tem a produção de frutos, tem a produção de mudas e agora a produção de sementes, é isso. E as outras famílias, elas têm mais diversificação? Além... Não, era fumo e a gente está reduzindo o fumo devagarinho e aumentando no maracujá. Em alguns casos aí entrou um alho para dar fazer um teste, agora começando a entrar um pouquinho de pitaia, mas assim, se for olhar de forma grosseira, é o maracujá substituindo o fumo. E assim, gado leiteiro, de corte, eles não. Mas se tiver é muito pouco, sabe? Muito pouco. Acredito que essas informações possam ser úteis para outros agricultores que estão em busca de melhorar a produtividade de suas lavouras. E para que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possível, peço que você compartilhe com seus amigos no Facebook, WhatsApp e outras mídias sociais. Se você tem alguma pergunta, dúvida ou sugestão de tema para um próximo vídeo, deixe aqui nos comentários e até a próxima.